Olá, eu sou a professora Diana Milena Heck, professora da disciplina Teorias da Literatura. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar o módulo 3, Tendências Críticas dos Estudos Literários, unidade 2, Literatura e Outras Artes. Então, somente para recapitular, na unidade 1, nós vimos as tendências críticas dos estudos literários. E agora, na unidade 2, nós vamos verificar como a literatura se relaciona e se intersecciona com outras artes. Bom, quando pensamos na relação da literatura com outras artes, primeiramente vamos pensar em alguns aspectos. O primeiro, o diálogo entre a literatura e outras artes. Então, na aula de hoje, nós vamos verificar como ocorre esse diálogo da literatura com outras manifestações artísticas. Também vamos entender o processo de recriação do texto literário em outras produções artísticas, que se torna um processo diferente do que simplesmente um diálogo entre a literatura e outras artes. E, por fim, nós vamos verificar os elementos de outras contribuições artísticas como constituintes do texto literário, ou seja, quais outros elementos ou quais outras contribuições artísticas nós podemos encontrar no texto literário sem que sejam processos de diálogo e sem que seja um processo de recriação. Mas, antes de adentrarmos a esses três aspectos, vamos entender um pouquinho a ideia da materialidade das palavras. O que seria isso? Bom, nós temos aqui então uma citação que vai dizer o seguinte: o poeta, ele nasce porque é capaz de descobrir nas palavras que um dia foram ou ainda são o mundo, o que nelas há de matéria perceptível pela intelectividade e sensibilidade humanas. Bom, então nesse sentido, o que o autor da citação quer dizer? Que o poeta, ele nasce, o poeta, ele existe porque ele é capaz de descobrir nas palavras, né, nas palavras comuns, nas palavras do mundo, nas palavras do nosso cotidiano, o que nelas há de matéria, perceptível e sensibilidade humanas. Ou seja, isso quer dizer que não só a literatura, mas a arte, ela se encontra nas coisas do nosso cotidiano. E é a partir do olhar do poeta, é a partir do olhar do pintor, do músico, do escultor, do dramaturgo, que as coisas cotidianas se tornam arte. Então, o poeta, nesse sentido aqui, como ele é capaz de descobrir nas palavras essa sensibilidade humana e transformá-las em um texto poético, diferente de um texto do cotidiano, de um texto coloquial, de um texto qualquer. Bom, então nós vamos perceber ao longo desta aula como os artistas conseguem manifestar as coisas do mundo, né, as coisas que nos rodeiam, em arte, né, transformando esses elementos comuns em arte. Bom, e antes disso, eu também trago um teórico muito interessante, que ele vai se desdobrar com o conceito de produção de presença, né, com o que ele chama produção de presença, que seria algo que está para além da interpretação, ou seja, como nós conseguimos, além de interpretar a arte, aquilo que nós estamos acostumados a fazer, principalmente quando nós pensamos na teoria da literatura, principalmente quando nós nos debruçamos sobre um texto literário, a primeira coisa que nós fazemos é interpretar aquele texto, certo? E aí, esse filósofo alemão, o Hans Ulrich Gumbrich, ele vai dizer que nós devemos estender, né, ir além desta interpretação. Bom, e como seria isso? O que seria o que está para além da interpretação de um texto literário ou de qualquer outra manifestação artística?
Bom, aqui eu trago uma ideia de que o Gumbrist ele vai criticar os teóricos e críticos das humanidades, dizendo que eles só se preocupam com a interpretação do texto, esquecendo-se do que está para além desta prática. Bom, e se nós pensarmos enquanto professores, enquanto estudantes de letras, nós nos atemos muito a essa questão da interpretação. Então, o que para o Gumbrist está além dessa interpretação? O filósofo vai salientar o seguinte, que o para além em metafísica só pode querer dizer algo somado à interpretação, ou seja, nós não precisamos refutar a interpretação do texto literário. Isso é claro, sem abandonar a interpretação como prática intelectual elementar e provavelmente inevitável. Bom, então aqui o Gumbrist vai dizer que ele vai criticar a pura e simples interpretação do texto literário ou de qualquer outra manifestação artística, mas ele vai dizer é o que está para além, sem negar a interpretação. Bom, então como isso aconteceria, certo? E aí ele vai explicar. Então, como é que se dá essa produção de presença? O que seria isso? Como nós conseguimos materializar o que está para além da interpretação? E aí ele vai dizer o seguinte, que quando nós lemos um romance policial e conseguimos sentir a mesma aflição que o personagem que está sendo perseguido sente, ou quando ouvimos uma canção interpretada por Billie Holiday ou Elis Regina e sentimos com mais intensidade o drama da letra, por conta do ritmo, dos tons, da cadência de voz, estamos nos relacionando com camadas substanciais, sendo afetados pela concretude dessas obras. Estamos, em suma, produzindo presença no sentido ontológico do termo, como concebe o Heidegger. O termo presença aqui vem sendo utilizado por Gumbrist para denominar o não hermenêutico, aquilo que não está no campo da interpretação e do sentido. Bom, o que o Gumbrist quer dizer com isso? Que toda vez que nós estamos em contato com um texto literário ou com qualquer outra manifestação artística, nós conseguimos captar sensações, conseguimos produzir algumas sensações que estão para além da interpretação. Ou seja, uma coisa é eu ler uma obra literária, ler um conto, ler um romance e analisar as categorias daquele texto literário, analisar o enredo, os personagens, o tempo, o espaço, a ordem de acontecimento das ações, analisar a estrutura do texto literário no aspecto mais estrutural, ou seja, os elementos internos do texto literário e talvez até alguns elementos externos ao texto literário, apoiado em alguma crítica ou alguma vertente teórica, como nós estudamos na unidade 1 deste módulo. Bom, mas além disso, o Gumbrist vai dizer, tudo isso faz parte da interpretação do texto literário. E além disso, o que nós, enquanto leitores daquela obra, sentimos, o que é produzido conosco no momento da leitura. Então, muitas vezes nós lemos um romance, um conto, uma poesia, e nós nos identificamos com aquela história, nós gostamos automaticamente daquela história, daquele personagem, ou gostamos muito do autor e automaticamente gostamos das obras, né, de todas as obras daquele autor. Mas também ocorre o contrário. Nós conseguimos não simpatizar com determinado personagem. Nós conseguimos ter ódio, nós conseguimos ter raiva, né? Nós conseguimos não torcer para o final feliz de um determinado personagem. E isso acontece porque nós nos identificamos com aquele texto, porque nós, em certo sentido, mergulhamos naquela história e sentimos algo, ou seja, produzimos presença. O mesmo pode acontecer, por exemplo, quando estamos ouvindo uma música e nos arrepiamos, quando vemos uma cena de um filme e nos emocionamos,
ou quando sentimos medo vendo um filme, vendo uma série. Ou seja, nesse momento nós estamos produzindo presença. E essa também é uma forma de ler uma obra de arte, porque nós estamos produzindo sensações que estão para além da interpretação. Bom, então é muito interessante que nós consigamos perceber como nós nos portamos diante daquela obra literária ou de qualquer outra manifestação artística. Nós sentimos algo, ou seja, conseguimos sentir algo que está para além da interpretação. Então, por exemplo, se algum professor nos der uma tarefa de ler e analisar um texto literário e apresentar o seminário, nós conseguimos nos identificar com aquela obra positivamente ou negativamente, ou simplesmente a lemos, produzimos a nossa interpretação, apresentamos o nosso trabalho, cumprimos com o nosso papel e nada acontece. Bom, então é interessante que nós consigamos perceber se ocorre ou não a produção de presença quando estamos em contato com qualquer manifestação artística. Passando agora para a função poética da linguagem, é muito interessante esta citação, porque nós conseguimos perceber como a arte ela pode se manifestar de diferentes formas e como ocorrem os processos de diálogo e recriação das manifestações artísticas que nós veremos um pouquinho adiante. A poesia, então, nesse sentido, ela pode virar um quadro. Um romance pode virar filme ou peça de teatro. Palavra pode virar música. A questão consiste em perceber as diferentes manifestações da linguagem poética na palavra escrita da literatura, na palavra ouvida da música, na palavra colorida do desenho e da pintura, na palavra fixa da escultura, na palavra cinésica do cinema. Então, aqui é muito interessante que nós podemos entender que as artes, elas podem estar em contato, mesmo que não tenha sido a intenção dos seus criadores estabelecer conexões entre uma poesia e um quadro, um romance e um filme, uma poesia e uma música, mas automaticamente nós conseguimos estabelecer essas relações. Então, sim, nós podemos encontrar muitas vezes, podemos conseguir realizar uma leitura de uma obra, de uma pintura e estabelecer uma conexão direta com uma poesia que nós tenhamos lido. Nós conseguimos identificar traços em filmes ou séries de romances, de contos, de poemas que nós tenhamos lido. Mesmo que não sejam recriações, ou seja, mesmo que não sejam adaptações diretas daquela obra literária, muitas vezes nós encontramos ressonâncias, né, de uma obra literária em outra produção artística. A palavra pode virar música, certo? Então, e quantas músicas nós não identificamos com uma poesia que nós lemos, que nós não identificamos com algum elemento que nós conhecemos da literatura, né? Por exemplo, há uma letra de uma música do Engenheiros do Havaí em que ele cita os moinhos de vento, que é uma alusão direta à obra do Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Então ele faz uma alusão aqui ao Dom Quixote, né? Quando ele faz essa referência aos moinhos de vento na letra de sua canção. Então aqui nós conseguimos estabelecer uma relação. Temos, mesmo que por uma palavra, mesmo que por uma frase, uma música, nós temos uma relação com um grande clássico da literatura mundial, né? Então, a questão é como perceber essas diversas manifestações, como ocorrem essas diversas manifestações e, por vezes, o cruzamento dessas obras. Bom, então agora nós vamos estudar como ocorrem as relações entre a literatura e outras produções artístico-culturais. Bom, nós aqui vamos entender como ocorrem essas relações a partir de 3 aspectos.
O primeiro deles seria a forma como um texto literário pode ser lido em diálogo com outras manifestações artísticas, sem que tenha sido escrito a partir de outro. Bom, então aqui a literatura em diálogo com outras manifestações artísticas. O segundo ponto de observação será como um texto literário pode ser recriado em outras manifestações artísticas. E, por terceiro, nós temos um texto literário que já traz em si elementos que foram selecionados de outras manifestações artísticas e se combinam no próprio texto. Bom, então aqui nós temos 3 formas de estabelecermos relações entre a literatura e quaisquer outras produções artísticos culturais. Então agora vamos ver alguns exemplos de como isso pode acontecer. A partir do primeiro ponto, então nós temos a literatura em diálogo. E aqui eu trago um exemplo do diálogo entre a poesia e pintura. Isso não quer dizer, então, que o poeta e o pintor conversaram e resolveram cada um, né, o poeta vai fazer o seu poema e o pintor vai pintar o seu quadro, em comum acordo, estabelecendo uma relação direta entre um e outro. Né? Mas nós temos aqui, quando lemos o poema e quando vemos um quadro, nós conseguimos perceber este diálogo, mesmo que não tenha sido combinado, né, previamente. Mas pode muito bem acontecer, por exemplo, do poeta ter visto a pintura e ter se inspirado na pintura para escrever o seu poema, ou vice-versa, certo? Então nós podemos entender aqui também como o processo de inspiração de uma obra que inspira a outra, certo? Mesmo que isso não tenha sido combinado, mas sim como os poetas ou como os artistas em geral criam suas obras, né? Existe a tal da inspiração. Então, pode acontecer muitas vezes, sim, de um artista inspirar-se em outra manifestação artística para criar a sua própria. Bom, então vamos ver aqui o exemplo do poeta renascentista italiano, Poliziano, com o pintor, né, o Botticelli, com a obra O Nascimento de Vênus. Então, em primeiro momento, nós vamos perceber aqui o poema do Poliziano, que diz o seguinte: é Afrodite, a bela, a virtuosa que quero cantar. O sopro do vento oeste trouxe-a, da espuma que fora por cima do mar profundo até Chipre, a sua ilha com as margens franjadas de vagas, e as horas coroadas de ouro acolheram-na com alegria. Então aqui nós temos um fragmento, né, do poema do Poliziano, e agora nós vamos entender como a poesia ela consegue dialogar diretamente com a obra, né, com a pintura Nascimento de Vênus, né, do Botticelli. Então nós temos aqui a obra Nascimento de Vênus, certo? Então nós temos a Vênus no centro da pintura, nós temos o mar, nós conseguimos perceber o sopro do vento, nós conseguimos perceber as horas, né, recebendo, né, a Vênus. Então, como nós podemos estabelecer a relação entre o poema, Afrodite, a bela virtuosa que quero cantar, o sopro do vento oeste trouxe-a, da espuma que fora por cima do mar profundo até Chipre, a sua ilha com as margens franjadas de vagas, e as horas coroadas de ouro acolheram-na com alegria. Bom, então como é que se estabelece o diálogo entre poesia e pintura aqui? Então nós temos o seguinte, os versos é Afrodite, a bela virtuosa que quero cantar, e o sopro do vento trouxe-a, estão retratados na tela pela elegância da figura feminina que nasce das águas e navega sobre uma concha impelida pelos ventos, mostrando a esplêndida nudez nascida da espuma do mar no momento em que toca a terra. Do mesmo modo, os versos e as horas coroadas de ouro acolheram-na com alegria
também estão presentes à direita da tela uma figura da deusa Primavera, que avança para receber Vênus, estendendo-lhe um manto repleto de flores. Então, se nós voltarmos aqui, nós temos no canto direito a presença das horas, né, que estende um manto repleto de flores para que a Vênus possa cobrir a sua nudez. Né? Nós temos do outro lado, conseguimos perceber o vento, né? Inclusive o movimento do mar, o movimento dos cabelos, que inclusive dá essa ideia do vento, né? E o nascimento de Vênus, né? Da concha, que nasce do mar. Então, nós temos aqui um exemplo do diálogo entre a literatura e a pintura. Bom, no segundo momento, nós temos a literatura em recriação, ou seja, quando algo é recriado a partir de uma obra literária. E aqui eu trouxe um exemplo muito conhecido, né, do escritor José Saramago, do escritor português, né, José Saramago, com a obra O Ensaio sobre a Cegueira, que foi talvez uma das obras mais conhecidas deste autor, né, foi publicada em 1995. Ela foi adaptada para o cinema, inclusive dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles em 2008. Né? Então, nós temos a recriação do romance do José Saramago para o cinema em 2018, certo? Então, aqui nós temos uma história muito interessante de um país que é tomado por uma cegueira branca. Né? Muitas pessoas, elas passam a ficar cegas e não é a cegueira escura, não é a cegueira negra, né? A cegueira, eles a caracterizam como uma cegueira branca. E todas as pessoas que vão ficando cegas vão sendo contaminadas por essa doença, a princípio por essa epidemia, elas são levadas para um hospital para ficarem em quarentena. E todas as pessoas ficam cegas, exceto uma personagem, que é uma mulher, né? Que no cartaz do filme nós conseguimos perceber a figura central da mulher, que ela finge estar cega, mas é a única que consegue enxergar. Então, em determinado momento da história, essa mulher consegue sair do hospital em que eles estavam em quarentena e que eles foram automaticamente abandonados, e ela percebe que toda a cidade está um caos, toda a cidade está abandonada, há muitos mortos, há muitas pessoas cegas, ou seja, ela se depara com uma situação em que não há mais uma regulação moral e social, não há mais regras, há simplesmente, né, as pessoas que estão vivendo em um espaço e precisam lutar pela sua sobrevivência. Então, nós temos aqui a afloração do instinto animal, do instinto de proteção, do nosso instinto selvagem. Quando não há mais moral, quando não há mais o Estado, as leis, regras que nos regulem, do que somos capazes? O que fazemos para preservar a nossa vida, para não morrermos de fome, para não sermos violados, para não sermos feridos, para protegermos, né, a nós e ao nosso próximo. Então é uma história muito interessante e tanto o romance quanto a adaptação são duas obras artísticas que valem a pena serem consumidas. Mas é muito interessante também que antes de consumir o filme, que o leitor leia o romance, porque assim ele já consegue estabelecer uma relação dos limites da recriação, até que ponto o filme permanece com os elementos originais do texto literário e em que medida o diretor ele extrapolou esses limites por questões de escolha, né, do que seria mais apropriado para a obra cinematográfica, por uma questão de leitura e interpretação também do texto literário,
E também nós temos que pensar sempre nessa relação da transposição de um texto literário para o cinema, para uma série, como isso acontece, né? Em que medida eu não tenho que expandir a minha leitura, eu não tenho que modificar alguns elementos para que isso se torne mais palpável para o consumidor do cinema. Então, fica aí uma dica muito interessante de literatura em recriação. E eu também trago outro exemplo que é igualmente muito bacana, que é a recriação, né, da obra Margaret Atwood, O Conto da Aia, que é uma obra de 1985, que foi recriada, né, recentemente, em 2017, na série, né, O Conto da Aia ou The Handmaid's Tale. E esta série ela é muito interessante porque a, a série inicia justamente se apropriando do final do romance O Conto da Aia. Então, o final da obra literária é o ponto de início da série, né? Então, aqui nós temos uma distopia, né, de um país que é regulado, né, por regras específicas, e as aias seriam as mulheres que, no mundo normal, né, antes de frequentarem, antes de serem levadas para esse país específico, eram mulheres que foram consideradas como pecadoras. Então, mulheres que são homossexuais, mulheres que traíram, mulheres que tiveram filhos sem estarem casadas, mulheres que abortaram, enfim, né, prostitutas, enfim, todas mulheres que foram consideradas por aquele novo estado como pecadoras, indignas. E essas mulheres, elas são mantidas como uma espécie de empregada sexual da família. Então, a família tem uma aia porque o marido e a mulher não conseguem ter filhos, né? Então, essa aia, que ela é uma mulher saudável, né, biologicamente saudável e fértil, ela conseguirá, então, gerar um filho para aquele casal, para aquela família. Então, ela é mantida como uma espécie de escrava sexual, né, daquele casal, até que ela consiga gerar um filho para aquela casa, para aquele casal. E automaticamente, após o nascimento da criança, aquela criança tomada, né, da aia, e a aia é dispensada daquela casa, daquela família, e vai para uma outra casa para ter o filho, né, de outra, para outra família. Bom, então aqui também acontecem várias outras questões que são muito importantes. Acredito que seja uma série, seja uma obra literária, seja uma série muito interessante para nós mulheres, né? Porque há sim muito diálogo com outros temas que nos são caros, né? E de antemão não é uma série, principalmente para as mulheres. Acredito que não seja uma série fácil de ser consumida, justamente porque há temas, sim, muito sensíveis. Mas fica aí um bom exemplo de literatura em recriação, né? Com uma história que, apesar de distópica, nós conseguimos perceber muitos elementos, muitas práticas que acontecem com a nossa realidade. E aí, dentro da questão da literatura em recriação, é interessante que a gente perceba aqui alguns movimentos quando nós estamos em contato com a obra literária e a obra recriada, né? O que pervive da obra original das recriações, o que transvive, ou seja, quais são os elementos da obra literária que estão presentes na recriação e quais são os elementos que não se relacionam com a obra
literária, né? Então, aqui a gente também tem que discutir a licença poética do artista, né? A individualidade do artista e como ele está lendo também aquela história, né? E como ele também deseja articular determinados elementos em sua criação, né? Então, o que o cinema absorve da literatura e a literatura no cinema nesse sentido, então é interessante que quando nós conhecemos exemplos de literatura em recriação, que nós consigamos perceber quais são esses elementos que permanecem, esses elementos que se extrapolam no momento da recriação, né, de uma outra obra artística. E aqui eu também trago uma outra reflexão sobre a literatura em recriação, né, que é o resultado de cada uma dessas releituras, é, portanto, uma interpretação da função que o livro e o filme têm para o leitor e o espectador, dependendo do que é oferecido como algo além ou aquém do original, como recorte, como colagem, como adaptação, como recriação, como transcrição, com perdas e ganhos de uma e outra manifestação artística. Então, aqui nós temos a interpretação, né, do leitor, seja ele o diretor do filme, seja ele o diretor da série, seja ele o pintor, né? Então, como o leitor da obra vai ler aquela obra literária ou qualquer outra obra artística e como ele vai interpretá-la para recriá-la. E quando ele estabelece esse movimento de recriação, sim, ele cria algo novo e ele tem essa licença para interpretar e extrapolar os limites do texto literário ou de qualquer outra manifestação artística da qual ele parte. E por último, então, nós temos aqui a literatura em combinação. Bom, que seriam os elementos que nós podemos encontrar, que seriam elementos de outras manifestações artísticas que nós podemos encontrar numa obra literária. E aqui eu trago o exemplo das ilustrações, certo? Então, é muito comum que, principalmente em obras para o público infanto-juvenil, que nós tenhamos a obra literária combinada com as ilustrações. Então, aqui, por exemplo, eu trago novamente José Saramago, que, apesar de não ser muito conhecido, por ter publicado, né, uma obra para o público infantil, né, justamente trago esse exemplo porque não é tão conhecido, né, uma obra que se chama O Silêncio da Água, publicado em 2011, com a participação, né, de um ilustrador. Então, aqui eu tenho a combinação do texto literário com a ilustração. E eu trago também outro exemplo de uma escritora argentina que escreve e ela mesma ilustra sua obra. Né? A obra se chama Diário de una Volátil, que é da Agustina Guerrero, uma obra de 2014, em que ela escreve. Então, nós temos aqui uma obra literária, ela é escritora e ela também é ilustradora, como eu trago aqui uma imagem, né, para vocês das ilustrações que vão aparecer ao longo da história. Então, aqui nós temos um exemplo da literatura que é combinada, que aparece em combinação com uma outra manifestação artística, que no caso aqui é a ilustração. Bom, então, estas foram as nossas contribuições para as reflexões da experiência da literatura e outras manifestações artísticas. Então, como referências para esta aula, nós tivemos O Nascimento de Vênus, né, a pintura do Botticelli. Nós tivemos aqui também a companhia de uma obra muito interessante, Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas, que é uma obra com vários autores, e esses autores eles vão dialogar sobre várias vertentes da teoria da literatura, vão estabelecer análises muito interessantes, então,
Para os estudantes de letras e para os professores, é uma obra muito completa, muito interessante para consulta de diversos temas da literatura. Também tivemos a presença do Hans Ulrich Gumbrich, né, com a obra Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir. Também o nosso texto obrigatório, né, Literatura e Outras Artes, uma contribuição à discussão, que está inserido, esse capítulo está inserido na obra Literatura e Subjetividade. E, por último, também eu trago o Cláudio Ribeiro, que realizou uma entrevista com o Gumbrich. Todo o passado de que conseguimos lembrar está presente quase que de maneira física em todo o nosso presente. É uma entrevista de 2016. Bom, então, esta foi a nossa aula de hoje, módulo 3, unidade 2.